Olá, este é o segundo episódio do podcast Eleições Americanas, O Caminho para a Casa Branca, uma parceria da Exame com a Gels Capital. Na noite de ontem, segunda-feira, tivemos a primeira noite de apuração das eleições desse ano. O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias em Iowa por 51% dos votos. Ele ficou 30 pontos à frente do segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. Nikki Haley, ex-governadora da Califórnia, ficou em terceiro lugar com 19%. Para analisar esses números e mostrar o que eles significam para o futuro da campanha, estamos aqui com Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, e Maurício Moura, sócio do fundo Zafra, da Gels Capital, e professor da Universidade George Washington. Mas, antes de começar a conversa, vamos mostrar os números de ontem. O Trump teve 51% dos votos, e com isso ele leva 20 delegados da disputa, né? Em cada primária há um número de delegados em disputa, foram 40 em Iowa. É um número pequeno, são mais de 2 mil delegados republicanos que vão votar em julho para confirmar o candidato republicano. Trump leva 20, Ron DeSantis, governador da Flórida, teve 21%, leva mais 9 delegados. Nikki Haley veio em terceiro, com 19,1% até agora, leva 8. E Vivek Ramaswamy teve 7,7% e com isso ele leva 3 delegados. Só que o Vivek desistiu da campanha horas depois do resultado e ele resolveu apoiar o Donald Trump. No final da reta, a gente tem ainda Ryan Billingsley, que teve 0,7%, Asa Hutchinson, que teve 0,2%, e Chris Christie, com quase 0%. O Chris também já desistiu da campanha. Aí, agora, começando a analisar esses números com o Maurício. Maurício, o Trump foi o grande vencedor da noite, né? Mas queria que você falasse o quão mais perto o Trump fica da disputa pela Casa Branca depois desse resultado. Bom, eu acho que eu queria fazer 4 pontos aqui sobre os resultados ontem. Em primeiro lugar, que foi uma noite, obviamente, muito positiva para o Donald Trump, porque ele conseguiu um resultado bastante robusto, um resultado majoritário. O melhor resultado de uma primária republicana, exceto os anos onde só tinha o presidente em exercício como candidato. Ele superou o George Bush Filho, né, que em 2000 teve 43%, então ele teve mais de 50%, ou seja, ele teve mais votos do que a soma de todos os adversários. Ele também teve uma distância muito relevante em relação ao segundo colocado, 30 pontos, que também é a maior distância de um caucus republicano em Iowa. E também ele acabou se beneficiando aí do fato da Nikki Haley ter ficado em terceiro lugar, obviamente que quebrando um pouco o momentum que ela tinha aí, tanto na imprensa quanto entre os doadores republicanos. Dito isso, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é que foi um comparecimento muito baixo, né, obviamente afetado pelas temperaturas baixas e pelas condições ruins, né, do inverno naquela região. Só para conferir os números aqui, é o menor comparecimento em 24 anos do Partido Republicano em Iowa. Em 2000, 87 mil pessoas votaram no caucus, em 2008, 118 mil, 2012, 122 mil, 2016, 187, e agora em 2024, mais ou menos 110 mil pessoas votaram. Ou seja, obviamente, a gente teve aí um impacto aí na casa de uns 10 pontos percentuais a menos de comparecimento em função do inverno. E por último, só para fechar a introdução aqui, é importante dizer que o resultado foi bastante robusto também, porque o Trump ganhou em praticamente todos os distritos de Iowa, só perdeu em um para Nikki Haley. O DeSantis não ganhou em nenhum distrito. E é importante dizer, quando a gente for avançar aqui na eleição americana, que a eleição americana, se eu tivesse que ser resumida em uma variável hoje divisória entre os eleitores, é a variável educação. Existe um tipo de eleitor com curso superior nível universitário, que nos Estados Unidos é bastante relevante, a gente está falando de 1/3 da população americana, é diferente do Brasil nesse aspecto, e tem os eleitores sem curso universitário, né? E o que eu achei interessante ontem, obviamente nos distritos com eleitores com maior percentual de curso universitário, a Nikki Haley foi melhor. Nos distritos com baixíssimo percentual de eleitores com curso universitário, com educação superior, o Trump foi muito bem, mas é importante dizer que o Trump avançou comparado com o desempenho que ele teve em Iowa em 2016, até mesmo quando teve contra o Biden em 2020, em Iowa, alguns distritos, ele avançou em distritos com maior escolaridade, o que também mostra o potencial da campanha dele, muito forte, principalmente nesse segmento, que é um segmento muito forte em Iowa, que são de evangélicos brancos, né, que é praticamente a maioria da população
de Iowa. E também é importante dizer que esse grupo que compareceu aos caucus de Iowa é extremamente trumpista, né? Um dado ontem da NBC, que é uma das redes de televisão americana que fez uma pesquisa de boca de urna, mostrou que 2/3 dos republicanos que foram votar ontem acreditam que o Biden tenha ganhado a eleição de 2020 de maneira fraudulenta, ou seja, uma narrativa bastante forte do próprio Donald Trump. Então é uma noite positiva aí para a campanha do Trump. Maurício, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Eu vi algumas análises interessantes falando sobre o tamanho da aderência do Donald Trump, né? O tamanho do magnetismo que ele tem causado no eleitor republicano e na vida política americana. Você falou dessa variável da educação. Claro, Iowa é um estado que favoreceria muito o Trump. Mas o que a gente pode tirar em termos desse fenômeno Trump da população mais geral dos Estados Unidos? Ele realmente chega muito encorpado para essa disputa? Chega, e eu queria fazer uma outra divisão do eleitorado americano, que é muito importante para a gente entender. O eleitorado americano pode ser dividido mais ou menos em 3 segmentos muito fortes. O primeiro é o segmento branco com educação superior universitária, que é mais ou menos uns 32, 33% do eleitorado. Aí a gente tem os brancos sem educação superior, que aí também é uns 35, 40% do eleitorado. E a gente tem um outro segmento que está cada vez mais relevante no eleitorado, que é o segmento de não brancos, que é o segmento do eleitorado, que eles chamam do eleitorado preto, é o eleitorado asiático, é o eleitorado latino. E o que é mais interessante do Donald Trump é que o Trump conseguiu 2 fenômenos que o Partido Republicano sofria muito nas campanhas eleitorais. O Trump avançou muito no eleitorado branco sem educação superior, de baixa escolaridade. Hoje, o principal eleitorado republicano, em função do Trump, é o eleitorado de baixa escolaridade. Isso é uma inversão histórica do que era o eleitorado do Partido Democrata, que inicialmente, historicamente, os democratas eram muito mais ligados aos trabalhadores, aos eleitores ligados a sindicatos, ligados à indústria. Isso mudou. É o Trump hoje que avançou nesse segmento, e o Trump também conseguiu avançar na eleição de 2020, comparado com a eleição de 2016, nos segmentos de não brancos. O Trump teve uma votação melhor em 2020 entre os pretos, o Trump teve uma votação melhor entre os asiáticos, entre os latinos, ou seja, o Trump avançou em segmentos aonde quando a gente falava de demografia com os republicanos há 10 anos atrás, eram segmentos que eram inimagináveis que houvesse uma disputa aonde o Trump consegue avançar, e isso mostra a força da narrativa e os valores que ele representa. Aliás, é importante dizer que entre os eleitores do Trump ontem, por que a mesma pesquisa da NBC perguntou por que as pessoas votam no Trump, e o principal fator, mais de 40%, é que o Trump representa os seus valores, né? Então, o Trump ele consegue, de maneira transversal, penetrar em diferentes segmentos do eleitorado que representam, né, os principais segmentos do eleitorado americano. Eu queria te perguntar também sobre a disputa pelo segundo lugar, né? Tivemos o segundo lugar com o Ron DeSantis, governador da Flórida. Como é que fica essa disputa agora, né? Nikki Haley, ela estava no momento de mais vantagem, né, de impulso ali, de repente ela não conseguiu chegar ao segundo lugar. Como fica essa disputa, especialmente num contexto em que você tem, como você disse, eleitores tão ligados, né, aos ideais do Trump, né? Ou seja, como que esses outros candidatos podem confrontar o Trump, mas ao mesmo tempo sem afastar essa base leal que o ex-presidente ainda tem? Bom, em primeiro lugar, que é fato que Iowa era o lugar menos amigável para Nikki Haley, e se você olhar o filme, o desempenho dela foi muito bom, porque ela começou em Iowa praticamente desconhecida. Se você pegar os eleitores da Nikki Haley, são eleitores que têm um perfil muito mais próximo do perfil de um eleitor moderado republicano, até mesmo do eleitor independente, e tem alguns lugares de Iowa, principalmente as regiões com mais concentração universitária, que é a região de Des Moines, que é a região de Cedar Rapids, que são lugares onde ela vai melhor, mas esses não são os lugares predominantes da demografia de Iowa. Ou seja, se você olhar o filme, o resultado dela foi muito bom, perto do que ela conseguiu oferecer. Agora, obviamente que existe uma frustração na campanha dela, que ela não ficou em segundo lugar, e isso aumenta muito a responsabilidade e o peso de New Hampshire para ela, que agora daqui a uma semana, né? Mas eu queria falar um grande
um grande problema da Nikki Haley em Iowa, e obviamente para ela obter a indicação do Partido Republicano, é que um dos grandes temas que obviamente o Donald Trump tem usado muito na campanha é o tema da imigração. Só para vocês terem um outro dado da pesquisa de ontem, 53% dos eleitores que votaram ontem concordam com a frase do Donald Trump que os imigrantes eles envenenam o sangue dos americanos. Ou seja, o tema de imigração é muito forte. Obviamente a Nikki Haley ela é a cara da imigração, né? Ela é filha de indianos, né? Então ela tem uma dificuldade aí de penetrar nesse eleitorado cuja imigração é um tema muito sensível. Obviamente que o Donald Trump abusa desse discurso anti-imigração, então ela vai ter essa dificuldade. Agora, o que eu falei, se você olhar o filme, foi um excelente resultado, se você olhar o momento, obviamente foi frustrante. Acho que talvez aproveitando o que você falou, então, sobre a imigração, né? Vamos dar um passo atrás para o Trump e voltar um pouquinho do que esse resultado em Iowa representa para essas bandeiras, como justamente imigração e outras que o Trump representa, sei lá, vamos pensar aqui em o Estado não se envolvendo, duelo contra a China. Como é que essas bandeiras que ele tradicionalmente representa estão colocadas nessa disputa e Iowa, como é que Iowa traduz isso? Iowa talvez, é importante dizer que Iowa não representa a demografia americana, né, de maneira nenhuma. Iowa é predominantemente evangélico, quase 3/4, predominantemente branco. Então a gente não pode, aliás, essa é uma das críticas do processo eleitoral americano, como é que um estado com essas características tem esse grau de importância, né, numa eleição presidencial. E é o que eu falei para vocês, a minha experiência tendo ido para Iowa é surreal a proximidade que você tem dos candidatos a presidente dos Estados Unidos em Iowa, que é uma coisa que é única de Iowa, mas eu acho que o eleitorado de Iowa representa a base forte do Trump, por três características. Primeiro, que é um estado com muitas cidades pequenas e médias, onde o Trump vai melhor, com muita região rural, muito evangélico, com uma média de idade maior do que a média nacional, e obviamente com um percentual de eleitores sem educação superior acima da média nacional. Então, todas as características do eleitorado duro do Trump. Talvez... E é importante dizer, Iowa não tem o perfil demográfico de nenhum estado que a gente comentou, vão ser os estados que vão decidir a eleição. A gente está falando, só para repassar, Nevada, Arizona, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin. De maneira nenhuma, Iowa é uma amostra desses estados. Então, certamente, obviamente que para o Trump o resultado foi muito robusto, né? E por isso também que o DeSantis apostou muito em Iowa, né? Lembrando que o DeSantis teve um apoio, um apoio declarado do governador de Iowa, né? Que é ligado ao movimento evangélico e de vários pastores de Iowa. Então, assim, a aposta do DeSantis esse é o perfil de estado que eu posso começar bem minha campanha. Obviamente essa aposta não se materializou, né? Ele basicamente foi salvo pelo gongo de ter ficado em segundo lugar. Senão, se ele não tivesse ficado em segundo lugar, talvez a gente estivesse debatendo o fim da campanha dele. A gente estava vendo agora os jornais internacionais e muitos estavam perguntando o que vai ser do DeSantis agora. Acho que é um bom gancho para a gente poder explorar isso aqui, né? A campanha do DeSantis tem um problema sério agora, que é um problema financeiro, né? Porque vai ser difícil. Porque, veja bem, ele não tem nenhuma chance em New Hampshire. New Hampshire é um estado com um perfil totalmente diferente de Iowa. É um estado com um perfil muito mais escolarizado, muito mais progressista. Mesmo os republicanos de New Hampshire têm um perfil muito mais moderado. Então, e as pesquisas já traduzem isso, né? O DeSantis estava tecnicamente empatado com o Ramaswamy em New Hampshire. Então, ele tem uma decisão muito difícil, que seria saltar New Hampshire, né, do ponto de vista financeiro, porque não tem recurso, e eventualmente começar o foco, gerar foco de recurso e energia na Carolina do Sul. Mas nesse momento da disputa, você se dá o luxo de você saltar um estado, né, saltar uma disputa, é praticamente um atestado de que você está fora da disputa, né? Então a campanha do DeSantis ela ganhou uma sobrevida, né, com esse segundo lugar, mas eu tenho muita dificuldade de ver como é que eles vão ter recurso para tocar a campanha daqui para frente, né? Maurício, você falou do Ramaswamy, né? Ele desistiu da corrida depois de ficar em quarto lugar.
e ele já declarou um endosso ao Trump logo em seguida, né? Você acha que essa desistência ela pode ter algum efeito na campanha do Trump? Ou seja, e também o que isso quer dizer? Ou seja, né, vai ficando mais difícil, ainda mais pressão nos candidatos que restam na disputa? Bom, assim, a expectativa é que ele realmente desistisse, né? Acho que talvez ele tenha até ido longe demais. Existe uma sensação aqui em Washington de que ele, na verdade, era um braço da campanha do Trump. Obviamente, isso não é, obviamente, oficial nem público, mas existe essa percepção. Tanto é que ele rapidamente, quando ele largou a candidatura dele à presidência, ele já declarou apoio, né? Então, assim, foi um apoio muito automático demais, né? Agora, eu queria contar um bastidor aqui. Eu tive a chance de conversar com a esposa do Ramaswamy sobre a campanha deles em Iowa, né? E eles, apesar do discurso bastante conservador, e eles mesmo se intitulam conservador, eles sentiram na pele a dificuldade de você fazer campanha com esse perfil de eleitorado republicano, né? Uma das coisas que eles mais responderam como casal era qual era a religião deles, se eles realmente nasceram nos Estados Unidos. E só para quem não conhece, o Ramaswamy tem uma descendência indiana e a religião dele e da esposa, eles são hindus, né? Então, só esse fato já criava um distanciamento e perguntas diretas dos eleitores: como é que é isso? Vocês são mesmo americanos? Qual é a religião de vocês? E foi um choque de realidade ali para fazer campanha em Iowa para o casal ali, né? Não, isso é interessante, né? Assim, pensando então agora em New Hampshire, que acontece, se eu não estou enganado, no dia 23? Isso, terça-feira que vem, dia 23. Terça-feira que vem, dia 23 de janeiro. Como é que você está vendo Quer dizer, o Trump sai muito sólido desse primeiro teste. O segundo lugar fica ainda em disputa. Então, como é que a gente pode esperar essa semana em termos de Nikki Haley? A gente pode esperar, por exemplo, que os financiadores que vieram se aproximando de Nikki Haley pensem duas vezes agora, por exemplo? Como é que você vê essa preparação para New Hampshire? Não, só para fazer um ponto aqui, a campanha da Nikki Haley estava estruturada para Iowa e New Hampshire, tá? Então, assim, eles não para essa semana, a campanha da Nikki Haley não carece de recurso. Claro, obviamente, quanto mais recursos, melhor. Mas o planejamento deles era diferente da campanha do DeSantis, que era all-in em Iowa. Não é. Ela inclusive, tem uma divisão de recurso e energia muito maior entre New Hampshire e Iowa, até porque ela tem muito mais chance em New Hampshire. Tá? Dito isso, com o desempenho do Trump ontem, aumenta muito a pressão da Nikki Haley, porque ela tem que ganhar New Hampshire. Todas as pesquisas mostram que o Trump à frente. É verdade que uma liderança bem menor do que tinha em Iowa, a gente está falando aí de 7, 8, 6, 5 pontos. Teve uma que deu 12 pontos, mas é uma liderança com outra ordem de grandeza. Perguntarem para você, é possível a Nikki Haley ganhar New Hampshire? Eu acho que é possível, só que, mais uma vez, depende de toda a constelação a favor, né? E principalmente com que também eleitores aí mais moderados republicanos, que não costumam comparecer em massa, como o eleitorado do Trump costuma comparecer, compareçam, né? Então é um desafio. E também é importante dizer que o Trump ganhou New Hampshire em 2016, né? Ele perdeu Iowa, mas ele ganhou New Hampshire, ou seja, não é um lugar onde ele esteja mal, muito pelo contrário, é um território até favorável para ele. Então, existe uma probabilidade da Haley vencer? Existe. Eu posso até estou fazendo uma análise aqui, falar um número para vocês. A gente está falando aí de 35% de chance dela ganhar, 1/3, 2/3 do Trump é favorito. É bem melhor do que Iowa, mas vai ser crucial essa vitória e ela vai ter que se superar e vai ter que mobilizar um eleitorado que não costuma votar nas primárias republicanas. Então, dito isso, se tem um lugar que tem espaço para isso, é New Hampshire, né? Seria muito pior para Nikki Haley se ela fosse direto para Carolina do Sul agora. É fundamental ela ir para Carolina do Sul com uma vitória em New Hampshire, né? Para que a disputa siga. Só que ela falhou aí na primeira passagem, que era ficar em segundo lugar em Iowa. Então, obviamente, isso vai aumentar muito a pressão aí para um resultado que o único resultado possível para ela que é ganhar New Hampshire. E falando de mobilização, estamos falando dela precisa mobilizar quantas pessoas? Qual que seria o cálculo ali que você vê?
Então, hoje nas pesquisas, né, o Trump está aí, como eu falei para vocês, uma média de 8 pontos percentuais aí, né? Ela dificilmente ela vai conseguir roubar eleitores do Trump. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer que eleitores hoje que não estão dizendo que vão participar das primárias, obviamente não estão nessas pesquisas de opinião, passem a comparecer. Porque isso é importante, essa pergunta, Luciano, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, nem nas primárias, nem na eleição geral. Então, todas essas pesquisas que são publicadas, elas são publicadas baseado naqueles eleitores que dizem que vão sair de casa para votar. Então, o trabalho dela é convencer as pessoas a sair de casa, né? Não muito mais do que tentar roubar voto do Trump, ou seja, convencer um eleitor do Trump a passar a votar nela, né? Por outro lado, tem uma matemática aqui que Chris Christie estava pontuando de 10 a 15 pontos percentuais em New Hampshire, ele desistiu. Então, naturalmente, seria lógico ela ir atrás dos eleitores do Chris Christie, que tem muito mais o perfil dela do que o perfil do Trump, para ela tentar, desses 10, 15 pontos percentuais aí, tentar 80% desse grupo votar nela. Então, essa seria a matemática. Faria diferença ele apoiar ela publicamente? Essa é uma grande dúvida que a campanha dela tem, tá? Porque, obviamente, no caso de New Hampshire, obviamente ele tem essa votação, né? Tinha esse percentual de intenção de voto. Por outro lado, toda vez que o Chris Christie fala, ele é muito distante da base dura do Partido Republicano, né? Desse eleitorado conservador, branco, e ela vai precisar desse eleitorado na Carolina do Sul e na Super Tuesday, né? Se ela avançar. Então é uma equação complexa, porque ao mesmo tempo que ela precisa dele para New Hampshire, pode ser que o apoio dele seja ruim para a corrida depois. Então, dentro da campanha dela, isso é um tema polêmico. Assim, só comentando a Super Tuesday em 5 de março, né? Faltam algumas semanas aí. E, Maurício, falta uma semana, né? Entre hoje e a próxima primária, né, em New Hampshire. Tem algum fato que pode acontecer nesses dias que pode mexer com a campanha, né? O Trump, por exemplo, hoje está indo de novo a uma audiência na justiça, né? Ele foi em outras, semana passada, fez um certo circo ali, né? Dando entrevista, dizendo que ele é vítima do sistema. Tem algum fato que pode mudar os rumos nesses próximos dias que você vai prestar atenção? Mais uma vez, nos dando um dado de ontem, perguntaram para quem foi no caucus ontem se o fato do Trump ser condenado vai mudar a percepção deles em relação a ele poder ser presidente da República ou não novamente. 70% disseram que não vai mudar, mas me chamou a atenção que num estado conservador como Iowa, 30% disseram que podem mudar dependendo da condenação. Na verdade, essa foi a informação mais interessante que eu vi da noite de ontem. O Trump hoje ele tá na justiça em Nova York, se não me engano. Então, assim, o que sempre pode mudar no Trump essa é a grande pergunta dessa eleição, porque isso realmente é um fato novo, não tem nenhuma referência histórica, é o que vai acontecer conforme avançar esses casos do Trump, como o eleitorado vai se comportar, né? Me chamou bastante atenção, porque certamente uma das coisas que vai ser mais trabalhado na campanha geral pela equipe do Biden e pelos democratas vai ser as condenações do Trump. E entre nós aqui, a chance dele ser condenado, com todos os advogados que eu converso aqui, é imensa, né? Então, essa é uma variável que ninguém ainda sabe tratar. Eu acho que a narrativa do Trump de que ele é perseguido funciona muito bem para esses 70% que não estão nem aí das condenações dele, mas ela pode ser ruim para ele nesses 30% aí que vão estar em disputa, né? De essas pessoas que vão mudar de opinião do Trump se ele for condenado, elas vão estar em disputa na eleição geral, né? Então a gente ficar muito atento ao que pode acontecer com os julgamentos dele, eu acho que é a principal variável. Dito isso, vai ter debate, vai ter town hall, ou seja, vai ter uma mega exposição de Nikki Haley, DeSantis e Trump aí nessa semana em New Hampshire, né? Não, perfeito. Eu acho que para a gente poder fechar uma análise mais curta mesmo e muito completa, talvez falar um pouquinho, você estando em Washington, D.C., né, Maurício? Como é que foi a recepção em D.C. do resultado de ontem? E se você também chegou a conversar com alguém do Partido Democrata, de como eles estão olhando esse comportamento do Trump, se isso hoje causa alguma preocupação, né? Porque a gente sabe que dentro do Partido Democrata existe uma preocupação com o próprio Biden, né? Sim, na verdade, assim, os democratas que eu conversei ontem estavam esperando o resultado, né? Foi um resultado esperado.
importante dizer que do lado do Partido Democrata, o que até me assusta um pouco, não existe plano B, eles estão se preparando plenamente para enfrentar o Trump, isso faz um ano já. Então, assim, para os democratas seria uma péssima notícia ser um outro candidato que não for o Trump na eleição geral. Então, toda a estratégia deles, e obviamente o que eu ouço, né, de gente próximo da Casa Branca é que o Biden acredita que ele é o único que pode ganhar do Trump, né? Ele tem essa percepção pessoal, assim, né? Então, para eles o resultado era altamente esperado. Agora, eles apostam em 3 coisas, tá? A primeira é que, obviamente, vai ter efeito negativo essas condenações do Trump. A gente não sabe dizer se tem ou não, como eu falei para vocês, isso é um grande ponto de interrogação. A segunda, que a gente comentou anteriormente aqui, é que a economia vai melhorar esse ano, né? Eles acreditam numa inflação menor lá em outubro, novembro. E a terceira é que eles vão conseguir reconstruir a coalizão que, obviamente, levou à vitória do Biden, que inclui ter uma maioria forte entre os eleitores não brancos. Aí a gente está falando do eleitorado, mais uma vez, latino, preto, asiático, jovem, que são eleitores que estão desentusiasmados em relação ao Biden nas pesquisas de popularidade e avaliação de governo, mas eles acreditam que em função do Trump ser o mal maior, eles acham que eles podem contar com esse grupo para ganhar a eleição. Então, assim, existe essa percepção. A gente não sabe o que é torcida, o que é a análise deles, mas esse é o caminho. Maurício, uma última questão é sobre a questão da justiça envolvendo Trump, né? Caso ele seja condenado durante esse processo de primárias, o que aconteceria, né? Caberia aos delegados do Partido Republicano decidir se ele seria o candidato ou não, já que não tem uma lei de ficha limpa nos Estados Unidos? Em teoria, cabe aos delegados decidir em qualquer instância, né? Na verdade, do ponto de vista estrito sensu, a convenção ela é soberana, né? Eles não precisam... Assim, o que aconteceu foi que ao longo do tempo se convencionou que o resultado deveria vir dos eleitores, né? Então a convenção ela aceita os resultados dos caucus, das primárias, né? Mas em teoria a convenção é soberana. Só que dito isso, o Partido Republicano hoje é do Donald Trump, né? Claramente a gente não vê nenhuma liderança que seja capaz de criar qualquer movimento contra o Donald Trump. O maior exemplo disso é que uma das coisas que beneficia o Trump nesse processo das primárias é que tem vários candidatos, né? Tem pelo menos 2 candidatos viáveis, né? Se quisessem derrotar o Trump, a estratégia óbvia seria ser um candidato só, né? E o partido não conseguiu fazer isso. Então, o partido hoje é o Donald Trump, com todos os ativos e passivos que significa isso. Então, eu acho muito difícil se o Donald Trump conseguir os resultados nas primárias que tem algum problema na convenção. Bom, Maurício, era isso então. Obrigado pela sua participação, Luciano. Aproveitar para saber se você quer adicionar alguma coisa, Maurício, também à nossa conversa. Acho que a gente cobriu bastante coisa, mas, por favor, a gente está sempre em busca do seu olhar apurado aí sobre os dados. Não, é que eu acho importante ficar atento agora nas próximas pesquisas de New Hampshire. Vão sair praticamente pesquisa diariamente. E lembrando, né, só para enfatizar que New Hampshire é um modelo de votação tradicional, não é caucus, né? Então é o modelo do eleitor ir lá na urna de maneira secreta e colocar seu voto, o voto direto. E como curiosidade, na Constituição estadual lá de New Hampshire, eles obrigam New Hampshire a ser o primeiro estado a fazer as primárias. Aí todo mundo fala, mas a Iowa veio antes. Justamente o caucus não é legalmente uma primária e New Hampshire segue sendo o primeiro estado a fazer uma primária aí com voto direto. Bom, com isso terminamos o segundo episódio do podcast Eleições Americanas, o caminho da Casa Branca. O próximo episódio vem no final de semana e vamos tratar sobre o que esperar para a segunda rodada das primárias em New Hampshire na terça-feira, dia 23. Por enquanto, você pode acompanhar as notícias da eleição americana no site da Exame e também em um canal de WhatsApp. Dentro do aplicativo, basta procurar por Eleições EUA Exame. É isso, ficamos por aqui e até a próxima.